Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal, falando sobre assuntos interessantes aqui do nosso município e região, né? E hoje vamos falar de cultura. Cultura porque Ijuí é a capital mundial das etnias, muitas ações culturais, né, que envolvem Ijuí, envolvem a nossa região. E nós temos aqui em Ijuí representatividade importante que trata da questão da cultura, não só no município, na região, como em nível de estado e também nacional. E é por isso que nosso convidado de hoje está aqui conosco, o Gesiel Souza. O Gesiel, que é conselheiro nacional e estadual de cultura, vice-coordenador do Comitê Gestor Cultura Viva, integrante do Sistema Estadual de Cultura, trabalha com teatro também. Gesiel, seja bem-vindo, né? Vamos falar um pouquinho aí da tua história aí, tudo bem, Gesiel? Tudo bem, Zalmir, obrigado pelo convite, é um prazer enorme, né, estar aqui no teu estúdio, né, para conversar um pouco sobre cultura, esse assunto que tanto nos interessa, está em alta, né, inclusive, né, toda a imprensa debatendo sobre cultura, sobre a atuação do Conselho, né? Tem várias polêmicas aí, e aí onde a gente pode ocupar esse espaço para contar um pouco do trabalho que a gente tem realizado, a gente está participando, né? E obrigado pelo convite. Muito bem. Bom, Gesiel, vamos falar um pouquinho, para começar aqui, falando da tua história. Quem é o Gesiel Souza, por onde começou, ser natural da onde, essa história até chegar à cultura? Então, eu sou natural de Santa Bárbara do Sul, aqui do ladinho, né, do interior, né. Eu sempre conto a história que na época que eu morava no interior, os colegas, os amigos nos chamavam de Pinto de Granja, né. Então, para vocês terem uma ideia de onde saiu o Gesiel, né, 15 quilômetros da cidade de Santa Bárbara do Sul, realmente bem no interior, né? Então, saímos dali com 14 anos para fazer teatro na escola, e dali em diante a gente ingressou na questão da cultura, né? E trabalhando com teatro, com música, com dança, com tudo que vinha interessando, a gente vinha fazendo, né? Então, desde sempre, né? Desde que me conheço por gente. Bom, Gesiel, falando em teatro, você disse que trabalhou com teatro, e quanto tempo você trabalha já com teatro? Então, agora, se não me falha a memória, estou com 41 anos, né? São 26 ou 27 anos já, né? 14, se não estou errado na minha conta aqui. 26 para 27 anos, né? Que eu trabalho com teatro, né? E eu gosto sempre de contar a história, porque para falar da importância que os projetos dentro das escolas, né? Eu sou fruto de um projeto de teatro dentro da escola pública, né? Meu colega, amigo, né? Meu diretor, mestre, né? O Juca Batista, né? Quando ele foi realizar um trabalho em Santa Bárbara do Sul, ele tinha um grupo com 33 meninas e o meu irmão. Era só o meu irmão no meio das meninas lá. E aí ele um dia chegou em casa, eu morava no interior. Mano, tem um grupo de teatro lá, vamos fazer? Vamos. Aí eu fui lá, né? Cheguei lá, eu era com 14 anos eu era bagunceiro, assim, daqueles que colocavam o pé em cima da mesa, não bem travessa. O teatro ajuda muito para regular isso também, né? E aí eu coloquei os pés em cima da cadeira, no fundo da sala, o professor chegou para mim e disse: "E tu, o que tu veio fazer aqui?" Eu disse com essas palavras, né? Eu vim dar uma olhada nessa bagaça aqui, assim, né? E ele dizia assim para mim: "Não, aqui ou tu faz ou tu vai embora." E eu disse: "Mas eu não vou perder para esse magrelo aí, né?" E eu vou fazer então. Resumindo, todos eles foram embora, o único que ficou até hoje, eu. Né? Então, essa é a minha... Quando eu iniciei, né? Depois fui para grupos de teatro amador, profissional. Você tinha que idade, né? 14 anos. 14 anos. E aí, desde então, eu comecei, com os 14, eu comecei a fazer oficina. Aos 16 anos, já estava preparado para dar oficinas de teatro. Então, eu comecei a trabalhar num projeto lá em Santa Bárbara do Sul, dando oficina de teatro com 16 anos, né? E desde lá, então... Vim trabalhei na Secretaria da Cultura, na 39ª Coordenadoria da Educação, coordenando o MOVA e o EJA no governo do Olívio Dutra. Depois vim para Panambi, Santa Bárbara, Condor. Condor também
trabalhando na área da cultura lá, né? Fui para o estado de São Paulo trabalhar no Teatro Biriba, lá em São Paulo, e começamos aqui em Santa Catarina, fomos ao Paraná, depois eu fui para a Seleção Brasileira de Circo em São Paulo, que eu fui diretor artístico da Seleção Brasileira, né? Que foi um aprendizado incrível, assim, e aí eu trabalhei com o Tubinho lá em São Paulo também, né? E aí retornei para Ijuí em 2012. Eu e minha esposa, ela tinha acabado de formar em artes cênicas. A gente se conheceu no circo, né? Aí casamos e viemos para Ijuí para desempenhar um projeto aqui em Ijuí, que chama Ijuí em Cena, né? Então, e aqui estamos há 11 anos. Você veio para cá, que ano foi mesmo? 2012, 20 de janeiro de 2012. Nós viemos para ficar 6 meses. Eu me recordo que eu trabalhava no Banco Itaú, lá em São Paulo, minha esposa no Banco Votorantim. Então, vamos lá desempenhar o projeto, 6 meses, e retornamos depois, né? E aí, quando chegamos aqui, foi passando o tempo, já fazem 11 anos que estamos em Juí, e daí tantas outras coisas aconteceram, né? Pois é, que bom. Bom, Gisela, agora essa história no teatro, como é que você considera, quando você diz que você trabalhou em vários locais, principalmente nos grandes centros, como é que é isto no teatro hoje, como é que dá para considerar, e levando em conta também que cidades menores, por exemplo, aqui em Juí e região também não é muito difundido o teatro. De que forma que você vê isso também? Cara, tu sabe que a minha esposa, ela formou, para mim contextualizar a resposta para ti, ela formou na USC em artes cênicas, é uma das melhores faculdades de artes cênicas do país, né? Os colegas dela, quando formavam, iam para o Rio de Janeiro, iam para Curitiba, que é um colégio de teatro maravilhoso também, uma escola incrível. E aí todos perguntavam: Juliana, Gisele, o que vocês vão fazer no interior do Rio Grande do Sul? Vocês estão fazendo o caminho inverso, né? E lá em São Paulo nós até circulamos com um espetáculo lá, com a companhia de teatro que nós criamos, só com os familiares, que era eu, a Juliana e os primos. E a gente criou e a gente começou a vender o espetáculo e circular. Mas é muito mais difícil de tu entrar no mercado lá, porque em São Paulo circulam os globais, né? Claro. Então, para te conseguir um projeto, tu realizar um projeto, tu conseguir patrocínio, é muito mais difícil, né? E como é que você conseguiu ingressar lá? Porque eu trabalhava no Tubinho, né? E o Tubinho é um cara que tem programa na TV, na SBT, é um cara famoso, né? E onde nós passávamos na companhia, né? Todo mundo conhecia a gente, então foi um processo bem interessante. Daí fui parar na Seleção Brasileira de Circo, né? Onde eu fui o diretor artístico. Lá na Seleção Brasileira eram os melhores artistas de circo do Brasil, né? Então foi uma experiência incrível. E é isso, daí tu vem pro interior, realmente é muito difícil de sobreviver aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Hoje nós temos aqui na nossa região a turma do Dionísio, né? O Gerson Fontana. O Gerson Fontana foi meu diretor num espetáculo também, lá em 2003, faz bastante tempo também, né? Mas é uma das companhias que sobrevive só da sua arte, né? E aí aqui temos o Máscara em Cruz Alta também, que é um grupo que consegue sobreviver. O Viracer aqui de Juí, né? O Viracer, ele circulou já em Santa Bárbara, teve consaciado em Panambi, em Condor, e retornou para Ijuí em 2009, né? Que está com 31 anos de história, o grupo Viracer. E aí, para a gente poder sobreviver só da arte, a gente tem que desempenhar projetos de oficina de teatro nas escolas, nas prefeituras, né? Então é isso que nos mantém, né? Porque se tu vai sobreviver só de espetáculo, apresentando, é muito difícil. É bem difícil. Bom, agora hoje você trabalha com teatro, então, como se disse, nas escolas, esses projetos dessa forma? Nós temos um projeto aqui em Juí que chama Juí em Cena, né? Deu uma parada agora que teve as férias, né? Depois teve aquelas polêmicas todas ali da violência nas escolas. Então a gente deu uma segurada assim. Agora a gente vai finalizar um projeto que nós estamos em andamento aqui, que é o Juí em Cena.
nas escolas, mas como eu assumi o Conselho Estadual de Cultura, eu acabei me distanciando um pouco dessas atividades nas escolas, então eu tenho desenvolvido com um projeto em Augusto Pestana, que é o Cadeado em Cena, que é um grupo de teatro ali que a gente tem feito a saga Farroupilha. A gente apresentou aqui na Expo ano passado, que é um espetáculo com 80 artistas em cena, lindo espetáculo, que é a minha direção, junto com o Jonathan Mânica, e o espetáculo de Natal ali também, que eu estou dirigindo todo ano, né, que o último foi fantástico também, transformei em um musical, ficou muito legal, né. Então a gente vai fazendo uns trabalhos agora mais pontuais com grupos de teatro só, né. Sim. E essas ações que você realiza, esses apoios, de que forma que acontecem? Público, com município, estado, de que maneira? Hein? Varia um pouco, né? Por exemplo, eu sempre cito o pessoal de Augusto Pestana porque eu acho tão interessante a forma de organização comunitária que eles têm, né? Então tem um coordenador, esse coordenador ele subdivide as tarefas com os colegas, tem a galera que cuida dos figurinos, né? Então tem um guarda-roupa de figurinos maravilhoso, né? Onde pega os artesãos ali do próprio município que fazem a costura, que né? Customizam os figurinos. Aí tem a equipe do cenário, nós temos dá quase 100 metros de cenário de casas que a gente monta ali no centro da cidade, e temos a ideia, inclusive, que claro que é um pouquinho mais difícil, mas eu creio que pelo envolvimento da comunidade a gente vai conseguir fazer uma cidade sonográfica, né? Então tem uma equipe que cuida disso. Então aí eles vão juntando recursos da comunidade, dos empresários da comunidade, um pouco de recurso do município, um pouco de recurso o ano retrasado teve da LIC, né? Teve do FAC, na verdade, não foi da LIC, foi de um FAC. Então a gente vai se organizando nesse sentido, assim, né? Agora eu não posso participar dos projetos, né? Porque eu estou como conselheiro, então me afastei um pouco e tenho feito só projetos com recursos da própria Cadesca ali, que é a Associação Cadeado em Cena, né? Então é assim que a gente vai se movimentando, né? Muito bem, que bom. Bom, agora também falando como conselheiro nacional e estadual. Você primeiro foi conselheiro estadual, né? Isso. E depois estadual de cultura. Qual a função ou funções específicas aí para essas atividades também, Gisele? Então, nós estamos num processo... Passamos ano passado, né, por um processo de reconstrução do Conselho Estadual de Cultura, né? O Conselho Estadual de Cultura, 50 anos, ele é o segundo conselho no Brasil, né? Com 50 anos de conselho, só quem podia participar era a gente que morava na região metropolitana, Porto Alegre, região metropolitana. Por quê? Porque tinha que estar presente lá para as reuniões. A pandemia, apesar de toda a tragédia, né, dos parentes que a gente perde, eu perdi amigos, tio, avô, né, que foi uma situação difícil, ela trouxe alguns ensinamentos, algumas adaptações para o mundo, né? E entre elas está as reuniões online, né? Então a secretária Beatriz, eles fizeram a proposta de mudar esse sistema e aumentar a representatividade, né? Aqui na nossa regional funcional, RF7, tem o Sérgio Correia e tem o Douglas Barbosa ali de Santo Ângelo. Então nós temos na nossa região 3 representantes, né? Então lá nós discutimos toda a política pública de cultura do estado do Rio Grande do Sul. Algumas que, né, às vezes o estado deixa passar, não nos ouve, outras ele vem trazer a discussão para a gente né, faz esse debate, né? Então a função, por exemplo, de projetos são esses que são discutidos, são votados, digamos assim? São votados. Nós temos a LIC, né, Lei de Incentivo à Cultura, toda a estrutura da LIC passa pelo SEC, né? Então todo projeto que é avaliado no Rio Grande do Sul é nós que avaliamos. Nós somos organizados em 4 comissões no SEC, né? 4 comissões especiais de avaliação, que a gente chama, né? Quantos integrantes? São 27 integrantes, né? A presidenta não avalia, né? Mas o restante avalia. Então são 4 comissões, né? Eu sou coordenador
da comissão 3 de avaliação, né? E lá a gente recebe por lote, todo mês a gente recebe um lote de projetos, a gente avalia, e aí a gente também participa da avaliação dos FAC, né? Agora tem o FAC Prefeituras, né? Que a gente vai fazer avaliação também, né? Já está em andamento esse FAC, né? A gente vai sentar com a SEDAC, agora vai debater como será a metodologia de avaliação, quais são os critérios, a gente vai montar toda uma cartilha e tal, e aí faz a avaliação do FAC, né? Agora estamos também com os pontos de cultura, né? Que essa segunda-feira agora, como eu sou vice-coordenador do Comitê Cultura Viva, né? Nós vamos instalar a comissão de avaliação também. Nós estamos com 150 pontos de cultura inscritos, né? E a gente vai fazer a avaliação para certificar esses pontos de cultura para que eles possam no futuro receber financiamento direto, sem edital, sem concorrência, né? Porque existe uma lei no Rio Grande do Sul desde 2014 que garante esse investimento, né? Então a gente tem cobrado isso do Estado, né? Quarta-feira eu estive com a secretária, né, junto com a nossa coordenadora, né, e com a coordenadora dos pontos de cultura, para fazer esse debate, né. Então essa é a função do conselheiro, a gente avaliar projetos e discutir o rumo das políticas públicas de cultura do Rio Grande do Sul. Né? Sim. Dentro desses projetos, Gesiel, são projetos diversos, como se disse, da LIC, que são relacionados a eventos culturais, basicamente. Sim. Um exemplo aí de um projeto. Nós temos uma polêmica aqui, né? Agora nós criamos as comissões especiais setoriais, né? Para a gente debater a conceituação de cada um dos segmentos culturais do Rio Grande do Sul. Porque o que acontece? A LIC, ela foi feita para a gente incentivar os mais variados tipos de projetos formativos de cultura, né? Por exemplo, uma oficina de dança, uma oficina de música, algo que estimule a formação de novos agentes culturais, né? O que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul é que 75, 80% dos recursos da LIC, 70 milhões de reais, está indo só para eventos dos municípios. E isso eu não sou contra, né? Eu sou a favor de que se estimule esses eventos, mas que se divida com os municípios a responsabilidade de financiamento, né? Porque ele serve de palco de fruição para os bens culturais produzidos, né? Sim. Então, logo, nós temos que financiar essa produção para que ele chegue nesse evento bem produzido, né? E aí, a partir daí, usar ele como palco de fruição. Então, se nós estamos usando a maioria desses recursos somente para o evento, a gente acaba não fomentando a fruição ou a produção de bens culturais, né? Sim. Então, essa é uma das polêmicas, né? Aí nós financiamos aqui, por exemplo, Natal, Páscoa, nós financiamos feiras, né? Nós financiamos a Semana Farroupilha, as Oktoberfest, Candiluz, festivais. No caso, o festival não. O festival ele já é um evento, mas ele é um evento de produção cultural, né? Porque ele está lançando no mercado novas músicas, então ele está produzindo. Agora, nesse né? ponto é importante explicar, né, Gesiel? Porque muitas vezes as pessoas têm aquela questionamento normal quando não entendem o objetivo principal da Lei de Incentivo à Cultura, principalmente. Sim. Quando se trata desses recursos que você frisou, que o governo dispõe, na verdade não são recursos que o governo dispõe, porque tem que ser captados esses recursos, né? Eles são captados recursos que há uma autorização no valor e o evento tem que passar o chapéu depois. Isso aí, tem que passar o chapéu, como você diz, para buscar os patrocinadores. E aí muitas vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, vai passar tantos milhões, tantos mil para a Expo, mas na verdade são recursos que não são recursos públicos diretos do governo e que são catados, como você disse, e mesmo que se não houver essa destinação para esse local, não pode ser destinado para a saúde, para a educação, por exemplo, né? No caso da LIC, pode. Pode, mas não... É assim, no caso da LIC sim, né? No caso de FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, não, esse é destinado para a área cultural. Isso, são carimbados. Não, assim como quando tu recebe valores no Fundo de Apoio à Saúde, por exemplo, quando cai lá, tu não pode mexer para mais nada. Serve só para... Por exemplo, assim, houve a destinação de um valor X
para a Expo, pela Lei de Incentivo à Cultura, sim, esse recurso tem que ser para a Expo. Tem que ser para a Expo, ele não serve para outro. Para tapar buraco na cidade. Não, isso não. Não, porque nós temos uma lei de incentivo à cultura, claro, que diz lá que nós temos que destinar 70 milhões de reais por ano para a área da cultura, né? Sim. Se não vir para a Expo, vai ir para Cruz Alta, vai ir para Pelotas, vai para o Gramado em Cena, vai para qualquer outro projeto, né? Então é realmente isso que tu disse. Sim. Claro, daí tem uma questão política, né? Claro. O político vai dizer assim, não, nós queremos então pegar esses 70 milhões de reais e não queremos mais destinar para a cultura, vamos destinar para outra coisa. Eles podem fazer isso, né? Mas aí tu vai ter que fazer um decreto, vai ser uma alteração, né? E então, corre tantos riscos também. Correm vários riscos. Agora, quando se trata desta parte de projetos culturais, como você disse, tem essa aprovação, né, por parte da comissão, dos conselheiros, enfim, muitas vezes a gente observa que na maioria dos eventos até demora para ter essa aprovação. Por que acontece isso? De que forma que os conselheiros recebem os projetos? E quanto tempo há para fazer essa aprovação? Agora nós estamos com 4 meses, né? Porque na forma que a gente avaliava antes, ficava muito, a gente tinha o tempo era muito curto para você fazer a avaliação pelo lote, né? Houve um aumento enorme de projetos, né? Pedindo por uma série de questões. Começa, por exemplo, pelo sucateamento que teve no Ministério da Cultura, né? Tu fecha o Ministério da Cultura, depois tu acaba com o Conselho Nacional. O Conselho Nacional de Cultura voltou agora, né? Aí tu fecha a Lei Rouanet. Aí a Fundação das Artes não funciona. Então, os produtores culturais, o que eles fazem? Migra todo mundo para o Lei de Incentivo à Cultura do Estado. Então, teve ano que a gente recebeu, que o Conselho recebeu, vou dizer assim, 100 projetos num ano. Agora ele está recebendo 100, 120 por mês. Né? Então, até agora, para te ter uma ideia, nós podemos distribuir 70 milhões por ano. Até essa última priorização que teve o mês passado, foram solicitados 105 milhões. E nós só podemos distribuir 11. Então, isso dá 10%. Né? Então, do que foi solicitado, a gente podia dar apenas 10%. Então, um volume muito grande, né? Por isso que acontece isso. Né? Sim, até eu digo nesse ponto porque eu acompanho nas sessões da Câmara, por exemplo, que há aquela votação dos recursos que tem essa contrapartida, né, do município que passa pela Câmara, e aí muitas vezes o evento está começando, está por iniciar, e aí recém está sendo votado por parte do repasse do município, porque ainda não houve esta aprovação, digamos aí. Aí demorou para ser aprovado o projeto. Essa demora é do conselho, é do município para fazer o encaminhamento? Como que acontece? Olha, são coisas, para mim, são coisas diferentes, né? Eles caminham independente uns do outro, né? O conselho, ele não tem conhecimento dos 400 e poucos municípios, 400 claro, né? Então ele segue o fluxo dele, né? Agora o produtor cultural. Ele não segue uma data, por exemplo, o evento vai ser do dia 15 de junho, por exemplo. O conselho vai olhar lá, isso vai ter lá período, nós temos que votar logo. Como que acontece nesse sentido? Por isso que agora esse atropelo antes acontecia porque nós tínhamos um prazo de tramitação que era de 2 meses dentro do SEC, né? Então o cara que fazia o que estava acontecendo, a gente passava esse tempo um tempo dentro do SAT, né? Que é o do sistema dentro da SEDAC, né? A SEDAC fazia a habilitação do projeto, manda para o Conselho Estadual e o Conselho faz a avaliação. Primeiro o conselheiro faz a avaliação, a leitura do projeto todo, né? Aí submete na comissão de avaliação e aí encaminha para o SAT novamente. Daí o SAT vai fazer a comunicação, e isso é tudo manual, né? Faz a comunicação ao proponente e aí tem um tempo lá, 6 ou 7 dias, que é para publicar no Diário Oficial, e aí, a partir daí, que ele começa o período de captação de recursos, que ele tem 6 meses para fazer isso, né? Então, agora nós mudamos, né? São 4 meses. Então, no primeiro mês,
a gente avalia o projeto e o proponente tem 3 meses para iniciar. Então, aumentou esse processo. Então, não tem mais aquela correria. Não, o evento, ele tem que, o projeto tem que ser cadastrado no SEC no mínimo 4 meses antes do evento. Então, se passou um dia, já não pode mais, né? Tu vai ter que prorrogar o teu evento. Sim. Agora, por exemplo, a Expo Fest é em outubro, né? Sim. Nós estamos em junho. Julho, agosto, setembro, outubro. Tem que cadastrar agora. Se não cadastrar agora, não vai correr lá no SEC, né? Não adianta nem cadastrar. Vai dar inabilitado, né? Então, tem que fazer 4 meses antes. Certo, muito bem. Bom, e nesse sentido, há esse cronograma, há muitos projetos que são votados por... Essas reuniões, essas votações acontecem de que forma, por exemplo, quanto tempo? Semanal, mensal, de que maneira que acontece? Semanal. Nós temos... o SEC faz 15 sessões por mês, né? O SEC que você fala... Fala todos nós. O conselho, né? Conselho, isso. O conselho, ele faz 15 sessões, né? São 4 obrigatórias, é o pleno, é todos os 27 conselheiros. Aí tem as extraordinárias, né? Que às vezes a gente faz. Esse mês a gente vai fazer 2 extraordinárias. Então, são 6. Então, nós temos 8 sessões para avaliação. Como nós estamos num período agora com essa nova normativa da SEDAC, nós fizemos a avaliação, entregamos para o proponente vai, se ele não tirou nota máxima, se ele entender, tirou 3 lá na nota, que até o máximo é 5, eles, não gostei dessa nota aqui, o avaliador, né? Ele vai questionar a nota, né? Então, tem um período de 5 dias para ele questionar a nota. Recurso, a gente está chamando de reavaliação, né? O recurso é quando tu pode colocar elementos novos, né? Sim. E na reavaliação na reavaliação não pode pôr elementos novos no projeto, sim. Né? E qual é o caso para recurso daí, então? Não tem. Não tem? A nova normativa, ele não permite o recurso, sim. Né? Ele permite a reavaliação. E o que está acontecendo? A reavaliação pode rodar novamente, digamos? Ele vai mandar para a gente vai dizer, ele vai dizer assim, Gesiel, tu não observou que lá no item tal está escrito isso aqui é o que tu está questionando. Aí eu vou olhar e dizer, realmente, hoje mesmo eu tive uma avaliação de um projeto, né, que eu concordei com o questionamento do proponente. Não, sim. Realmente está aqui nos anexos, mas não está no corpo do projeto. Então, dei uma puxada de orelha no proponente, tem que estar aqui, eu vou considerar, mas da próxima vez tu coloca onde é para pôr. Certo. Então tem esses debates, né? E aí vão melhorando os projetos. E aí o que acontece? As polêmicas que estão rolando no SEC, se tu me permitir. Sim, claro. Nós tivemos agora nota máxima 37 projetos. E nós só podemos beneficiar 11 projetos desses 37. Então, ficaram um lote de projetos com nota máxima que não receberam recurso. Aí o cara vai questionar, é óbvio que ele vai questionar. Como que o meu projeto recebeu nota máxima e eu não recebi recurso? O SEC, o conselho me vetou? Não é o conselho que vetou. É o sistema. O Estado tem que aumentar esses 70 milhões, sei lá, para 100, 120 milhões, porque daí a gente consegue financiar mais projetos, né? Nós temos um limite por mês, né? Esse mês, se não me engano, foi 4 milhões e 700. Então, nós não podemos ultrapassar aquele limite, né? Então, é isso, não tem o que fazer, né? Claro. Esses projetos encaminhados, é claro que sempre tem os produtores culturais, né, que elaboram, mas ele vem pelo evento, pelos produtores culturais, que forma que ele chega até o conselho para essa votação? Eles têm um link, né? Pelo produtor. O produtor cadastra o projeto lá no link. O produtor cadastra através do link. Ele é cadastrado, né? Com o CPEC, né? Que é um número lá de produtor cultural. Faz o cadastro, a SEDAC aprova, e aí ele tem acesso ao sistema. Lá no sistema ele vai cadastrar quando abrir edital do FAC, vai cadastrar a LIC, né? Então ele preenche e nós temos acesso ao sistema, né? Então, sim. Toda vez que entra um projeto lá, o nosso secretário, entrou um lote de 100 projetos, ele vai distribuir 5 para cada um, 10 para cada um, e aí ele nos avisa,
tem projeto no teu sistema, né? Vou lá olhar, eu tenho acesso a todo o sistema. Sim. E a gente faz a avaliação. E o Conselho Estadual, Gisele, que você faz parte, aliás, o Conselho Nacional, que você faz parte também, como que funciona, qual a finalidade do Conselho Nacional? O Conselho Nacional, ele perdeu muita força no último governo, né? Tanto que ele nem reuniu durante o governo, porque foi desmontado, né? Então, agora, né, nós tivemos essa eleição ali no final do ano, e a gente está reestruturando as funções do Conselho, do Conselho Nacional. Por exemplo, Você foi nomeado pelo governo... Pelo governo nacional. Você foi nomeado pelo governo do Estado para ser representante do governo nacional, do Conselho Nacional? Funciona assim, e quando tem a eleição, é uma eleição, né? Uhum. Que qualquer cidadão pode votar. Eu recebi 180 votos né, nessa eleição. O Conselho Estadual, os conselhos estaduais do Brasil todo, eles têm vagas por regiões. Por exemplo, a nossa região sul, que nós representamos o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Uhum. Né? Nós são 4 vagas, né? Titulares e suplentes, e aí nós representamos essas 3 regiões. Então, o Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, eles têm direito à indicação a 5 nomes para concorrer. Então, nós indicamos os nossos 5 nomes e a gente concorreu a essas vagas. Então, quem foi eleito vai representar esses 3 estados lá no Conselho Nacional. E lá no Conselho Nacional, para te ter uma ideia, tudo que é política pública que é discutido no Brasil passa lá. Tu deve ter ouvido falar do comitê da Lei Paulo Gustavo, né? É o comitê regional, o comitê do Estado do Rio Grande do Sul, o comitê do teatro está discutindo LPG, tem centenas de comitês discutindo. O que acontece? Essas propostas produzidas por esses comitês vai para o Ministério da Cultura e o Ministério da Cultura submete ao Conselho. E lá no Conselho, a gente já fez alguns debates em relação a isso na primeira reunião presencial que nós tivemos em Brasília, e lá a gente discute, então, tudo isso, faz um compilado de todos os estados, de todos os comitês que vem para nós lá. Não, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá, e a gente vai fazendo esse debate e vai construindo a normativa que o Ministério da Cultura apresenta para todo mundo no Brasil inteiro, né? Então lá a gente faz a discussão da política, né? Certo, muito bem. Bom, neste sentido, o Conselho Nacional, ele também se reúne de que forma para fazer isso? Nós temos 4 reuniões por ano, são obrigatórias presenciais pela lei em Brasília, né? E aí nós temos todas as outras extraordinárias e ordinárias que são online também, como agora a gente tem esse mecanismo, né? Essa semana a gente teve uma reunião do Comitê Nacional, né? Então a gente faz essas discussões online, mas é obrigado a gente estar 4 vezes no ano, temos que estar em Brasília para o debate, né? E nós tem agora o que a gente está chamando de conselhão, né? Que o Lula criou, que é 2 representantes de cada conselho, né? Conselho da Saúde, Conselho do Esporte, Conselho da Cultura, cada conselho que existe no Brasil tem 2 representantes nesse conselhão lá, que vai discutir o PPA, que vai discutir a LDO, né, vai discutir todo o orçamento do Brasil, né. Então nós temos o representante do Conselho Nacional de Cultura do Rio Grande do Sul, que é o Paulo Leônidas, né, que está fazendo essa ponte para nós lá. Então ele que faz tudo que nós discutimos no Conselho Nacional de Cultura, ele leva para esse conselhão. E aí lá, orçamento que nós queremos, né? Tem a Lei Aldir Blanc agora, que vai vir em 2024, que vai disponibilizar, se não me engano, são 3,6 bilhões de reais durante 5 anos, né? Então, durante 5 anos... Essa lei Aldir Blanc beneficiou um tempo aí também municípios com diversos projetos. Sim, né? E Juiz recebeu 780 mil, se não me engano, com a contrapartida do município. Ali ajudou bastante também, né? Eu acho que foi a Aldir Blanc
foi essencial, né, nesse movimento. Para salvar muita gente. Para salvar muita gente. E eu tenho dito, inclusive, tu pega Ijuí, por exemplo, né? Tirou da invisibilidade artistas. Sim. Né? Atores culturais que estavam invisíveis na sociedade, desde a bordadeira, época, né? A bordadeira lá da periferia, o senhorzinho aquele que toca gaita no bar lá e que não é considerado artista, que nunca recebeu qualquer tipo de incentivo cultural. A Lei Aldir Blanc veio para ajudar ele também com o subsídio, com o prêmio Trajetórias, com outras manifestações, com outros editais que teve ali, né, nesse período. Então foi bem legal. A Lei Aldir Blanc revolucionou a questão dos editais públicos no Brasil, né? E aí depois veio a LPG e vai vir outros aí com certeza. Claro. Bom, Gisele, agora quanto à Lei Rouanet, como é que está agora? Até porque, como você disse, perdeu bastante, você disse, mas de que maneira que está sendo reestruturada agora também? Eu vi que eu conversei com uma colega lá em Brasília, eles reestruturaram todo, abriu uma chamada agora pública para contratação de novos avaliadores, né? Então reabriu o sistema, né? Mecenato e tal, foi reorganizado, né? Começou, já está funcionando, né? Qual é a diferença, digamos assim, em termos pro leigo entender da LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, e a Lei Rouanet, Gisele? Na prática é a mesma coisa, né? É uma lei de incentivo à cultura que tu utiliza o imposto devido pelo contribuinte a nível estadual e o outro a nível nacional, né? Sim. E tu pode usar o recurso que, por exemplo, tu é o dono de uma empresa, o recurso que tu deve para o Estado, tu vai abater na Lei de Incentivo Cultural estadual. O recurso que tu deve para a União, tu vai abater na Lei Rouanet, né? Na Lei de Incentivo Nacional, né? Certo. É a mesma coisa, na prática é a mesma coisa, só que cada um na sua esfera. Para os produtores de evento e eventos, enfim, nesse ponto também é semelhante a situação? Sim, é a mesma coisa. É muito semelhante. O que muda são as porcentagens. Com as duas ou não? Pode nós também recebemos, inclusive, para te ter uma ideia, e é um alerta aos produtores que a gente faz. Se tu tá realizando um grande projeto, por exemplo, que a gente pega a Expo aqui, né? O Chico Roloff, que é o produtor, que é considerado um dos melhores produtores do Rio Grande do Sul, né? E a gente reconhece muito isso, né? Sempre nos grandes eventos, isso é importante, né? A produtora deles. Eles mesmos, quando lançam o projeto, e aí eu vou dizer, é um dos caras que melhor desempenha o projeto. Inclusive o último recebeu muito elogios, né, de todos os conselheiros, né. Nós usamos, inclusive, como a gente estava criando uma nova tabela de avaliação, nós usamos um dos projetos que a gente usou para criar esses critérios foi o de Ijuí, né? Entre outros, quer né? dizer, como modelo. Como modelo, né? Então é bem interessante. Mas tu coloca, por exemplo, lá na planilha de distribuição de valores, da planilha de custos, tu vai colocar a despesa e a receita. A receita LIC, Lei de Incentivo à Cultura do Estado. Aí tu colocou essa tal despesa vai ser pela Rouanet. Essa despesa aqui é o município que vai pagar. Essa aqui é da comercialização. Quer dizer, tu pode incluir vários pontos. Isso, tudo dentro dessa. Quanto mais tu incluir, mais tu vai. O avaliador lá, no caso nós vamos olhar. Não, esse projeto aqui é colaborativo. A comunidade cultural tem outras fontes de recurso, né? E aí a gente avalia muito bem isso, né? Quando tem outras fontes, né? É muito difícil quando tu recebe um projeto 100% LIC, né? Pô, não tem... Aí tu tem lá, no conceito tá escrito lá, na metodologia, por exemplo. O evento vai iniciar lá na frente da prefeitura com o discurso do prefeito. Aí tu vai olhar na tabela, não tem um centavo da prefeitura, né? Então, isso a gente tem cobrado, essa responsabilidade. Pô, é um evento do município, cara, doa nem que seja 10% desse valor, né? Então, agora, Gisele, se perguntar quanto também essa questão da Lei Rouanet e
como você disse, são questões muitas vezes políticas e politiqueiras também, sim, né? Até porque havia questão até colocada em termos de eleições, durante o debate eleitoral veio mais à tona. Bom, foram cortados recursos para os atores da Globo, por exemplo, né? E agora o governo retorna esses recursos para atores da Globo. O que na prática tem a ver com relação a isto? Cara, tem meias verdades nisso aí. Eu sou muito crítico, não é porque eu sou... tenho uma ligação com o governo que eu não vou fazer o debate, né? Eu acho que tem pontos polêmicos em relação a isso. E aí é uma coisa que são várias opiniões dentro do conselho, por exemplo, né? Eu, por exemplo, não considero a LIC uma política pública. Por que eu não considero uma política pública? Porque existem discrepâncias entre projetos, né? Tu pega, por exemplo, o projeto lá de uma companhia de teatro lá da periferia, onde eles não têm técnicos que elaboram o projeto. Eles submetem o projeto à LIC, e aí tu pega, sei lá, uma universidade, tu pega uma grande produtora, que o cara só faz aquilo, que o cara é formado, que tem uma especialização em cima disso, e ele faz um belíssimo projeto, contrata grandes artistas, né? Aí tu submete ao conselho, né? É discrepante a forma como um e o outro é escrito. Esse é muito bem escrito, esse não. Aí esse aqui... aí tu vai levar para uma empresa patrocinar, né? Quem que o cara vai, o dono da marca vai querer ver o nome da marca dele aonde? No grande artista ou no cara lá da periferia? Né? É óbvio, ele vai querer patrocinar o grande evento, né? Vai aparecer na televisão, vai ter... Claro, então, eu não considero ela uma política pública quanto a disso, porque ela exclui muitas vezes as classes mais... aqueles que mais precisam, né? Então... E conselho, quando chega lá para o conselho, tem como verificar isso, por exemplo? A gente lê tudo. Não há também essa certa discriminação em termos aí de conselho? Aí tem uma das polêmicas, viu, Zalmiro? Tu pega aqui, essa semana teve o Grisotti aí, fez algumas reportagens nos jornais ali, RBS e coisa, fazendo uma crítica ao Conselho Estadual de Cultura, que não aprovou, por exemplo, o Festival de Gramado. Cara, o Festival de Gramado, a gente sabe a importância do Festival de Gramado para o Rio Grande do Sul. É um evento cultural de nível internacional, né? E que vai milhões de reais. E eles fizeram uma solicitação ao Conselho, através da LIC. O Conselho deu nota máxima e, na hora da priorização, não priorizou. Por quê? Porque a nova forma que a gente está distribuindo recursos do Estado agora, a gente está priorizando, no critério de desempate, aquele município que nunca recebeu. Né? Então, quer dizer, o Festival de Gramado não foi contemplado em função disso, que já havia recebido e outras vezes? Nos 12 últimos meses, o Gramado foi o quarto município que mais recebeu recurso. Né? Então, como que eu vou... E agora não recebeu? Não pela LIC, não. Não recebeu pela LIC? Não, porque no critério de desempate ganhou Frederico Westphalen, por exemplo, que não ganhou nenhuma vez. Ganhou Mussum, que nunca ganhou um projeto da LIC, olha, em 50 anos de SEC, não sei quantos anos de LIC agora, nunca ganhou. Então agora ele ganhou, né? Por quê? Porque a gente mudou os critérios de avaliação, né? A gente tá dando oportunidade. São dos 400 e poucos municípios, apenas nos últimos 12 meses, apenas 37 acessaram a LIC. Apenas 37 municípios. Né? E aí tem um acúmulo de 30 e poucos % para Porto Alegre. E Juiz, se eu não me engano, é a quinta cidade que mais recebeu recursos da LIC. Então, a gente agora, hoje mesmo a gente discutiu, é óbvio que a gente precisa de um critério, e é uma proposta minha, inclusive, que a gente faça um estudo no Rio Grande do Sul, e a gente pega uma média desses valores de 70 milhões e divida por região funcional. Né? Como funciona o FAC hoje, Fundo de Apoio à Cultura, por exemplo, quando eles lançam um edital,
Nós aqui da RF7, nós não concorremos com Porto Alegre, nós não concorremos com Santa Maria, com Caxias, nós concorremos só com os nossos municípios aqui, só com a região. Né? Então, essa ideia, a longo prazo, a gente iniciou essa discussão hoje, né? Foi vista com bons olhos, né? Que é uma proposta nossa, a gente vai fazer esse estudo, e aí, a partir daí, não vai mais ficar os grandes projetos de fora. Inclusive, nessa proposta, nós queremos pegar esses grandes projetos de relevância cultural para o estado do Rio Grande do Sul, para que eles recebam recursos separados desse lote, né, avaliado de uma forma diferente, né? É um privilégio, é privilegiar? Não é privilegiar, porque nós precisamos... Pelo contrário, né? Nós queremos... eu acho que tira da concorrência com esses, né? E tu continua financiando projetos de grande relevância para o estado do Rio Grande do Sul. É um absurdo nós não financiar, por exemplo, a Feira do Livro de Porto Alegre, né? Que tem uma expressão nacional, internacional, né? Não seria legal um conselho não, o estado não patrocinar, né? Então, por aí vai. Certo. Muito bem, Gisele. Importantes essas questões, até para esclarecer um pouco mais o trabalho do Conselho Estadual, Conselho Nacional, enfim, de Cultura. O Comitê Gestor Cultura Viva qual é a atividade mesmo que você é vice-coordenador. O Comitê Cultura Viva, como diz a secretária Beatriz, é o menino da vista da secretaria, né? Nós somos uma organização internacional, né? Nós temos o Comitê Estadual, nós temos o Comitê Nacional e nós temos o Comitê Internacional, né? Ibero-americano, né? Os pontos de cultura, eles são organizados em todos esses países aqui da região sul, alguns países da Europa. Nós somos uma organização internacional e que iniciou a partir das discussões, fortaleceu a partir das discussões no Brasil, né? Então, nós temos a plataforma Cultura Viva Nacional, onde qualquer coletivo cultural pode se cadastrar, desde que seja um coletivo operante, né, durante o ano com atividades e que comprove isso, que ele é cultura viva, que ele funciona, que ele tem atividades semanalmente, mensalmente, anualmente, e aí ele comprova isso, vai lá e se inscreve não precisa nem ter CNPJ para isso, basta se declarar um coletivo de teatro, que faz teatro na garagem, lá faz ensaio na garagem, né, um grupo de bordadeiras, um grupo de mulheres e homens artesãos, né, que eles querem se declarar ponto de cultura, comprove suas atividades semanais, se inscreve na plataforma Cultura Viva e vai ter a certificação de ponto de cultura. Agora nós criamos, em 2014, a Lei Estadual Cultura Viva, né? E dentro dessa organização da Lei Cultura Viva do Rio Grande do Sul tem as representações políticas, né? Que é a Comissão dos Pontos de Cultura, que nós temos a Verinha da IPAM, que é uma das membros da comissão, eu que estou no Comitê Cultura Viva, e nós fizemos uma gestão compartilhada com o Estado de tudo que é recurso que vem para a Cultura Viva, né? Então, essa é a organização. Nós hoje somos em 342 pontos de culturas cadastrados na plataforma nacional aqui do Rio Grande do Sul. Estão atuantes cerca de 140 pontos de cultura, e nós abrimos o ano passado o cadastro estadual dos pontos de cultura só para CNPJs, né? Que são entidades sem fins lucrativos, né? Então, se inscreveram 150 pontos de cultura. Nós vamos fazer a avaliação aí nos próximos dias. Segunda-feira nós temos a reunião para instalar a comissão. Eu acredito que em 30 dias a gente já vai ter o resultado final, e aí, a partir daí, a gente vai batalhar para recursos diretos do Estado para esses pontos de cultura, né? Tá certo. Muito bem. Obrigado, então, Gisele Souza, conselheiro nacional e estadual de cultura, vice-coordenador do Comitê Gestor Cultura Viva, então, integrante do Sistema Estadual de Cultura, trabalha com teatro, desenvolve essas atividades culturais. Importante esse relato, né, explicando um pouco o trabalho. Enfim, muitas vezes as pessoas não entendem da forma que é realizado todo esse trabalho, encaminhamento desses projetos culturais, né, Gisele?
Então, muito obrigado por atender o nosso convite para vir aqui e falar um pouco do seu trabalho. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Ok, então nós conversamos hoje com o Gesiel Souza, aqui no nosso canal, falando um pouco aí sobre os projetos culturais sendo desenvolvidos.